A monumental e decorativa Fonte dos Leões, bem no coração da cidade do Porto, tornou-se desde os finais do século XIX num dos ícones da cidade. Ela foi mandada aqui colocar pela Compagnie des Eaux pour l'Étranger, a Companhia das Águas para o Estrangeiro, uma empresa francesa que em 1882 tinha vencido o concurso que a Câmara Municipal de Porto havia expultado para o abastecimento de água ao domicílio na cidade. E até aos dias de hoje, os leões vieram para ficar, aliás, popularmente, esta praça, a Praça Gomes Teixeira, a Praça da Reitoria da Universidade de Porto, ela é conhecida popularmente como a Praça dos Leões. Mas o que é curioso é que a água que brota da boca destes leões alados, a água vem de paragens distantes. Distantes em distância e distantes no tempo. Vamos até Paranhos. E deslocamos-nos alguns quilómetros em relação à Fonte dos Leões, viemos então até Paranhos. Estamos mais precisamente na Praça 9 de Abril, que evoca a participação do Exército Português nessa famosa Batalha de Lally durante a Primeira Guerra Mundial. Mas, popularmente, este sítio é conhecido como a Arca d'Água. Sim, porque este jardim é um jardim suspenso, não da Babilónia, mas o jardim suspenso da cidade do Porto. Suspenso sobre o quê? Vamos às entranhas do jardim. É de facto um segredo bem guardado, um tesouro bem escondido, este que nós encontramos sob o jardim da Arca d'Água. Sim, e agora percebe-se o porquê desta popular designação, não tanto a Praça 9 de Abril, mas o jardim da Arca d'Água, porque, como vos dizia, o jardim, afinal, está suspenso sobre uma arca granítica, estas fabulosas abóbadas que protegem um lençol de água. Um lençol de água que é alimentado por várias nascentes, pelo menos 3. Água em grande quantidade. Água de boa qualidade. E desde a Idade Média, que o Porto sonhava com a possibilidade de ter acesso a estes mananciais. Esta água desta excelente qualidade. Mas na Idade Média estávamos muito afastados do Porto aqui, nesta zona de Paranhos. Mas nem por isso as gentes da cidade desistiam da possibilidade de ter acesso a esta água. No século XVI, conhecemos uma carta em que os responsáveis da cidade pedem ao rei Dom Sebastião para que seja construído uma conduta, um aqueduto que leve a água até ao Porto. Mas não. Será necessário esperar pelos finais do século XVI. Sim, de Espanha nem sempre maus ventos e maus casamentos, porque se deve ao rei Filipe II de Espanha, na altura da união dinástica entre Portugal e Espanha, então, a decisão de se construir um equipamento, uma estrutura que permitisse levar esta água até ao Porto. Mas como?
solução encontrada é surpreendente, tendo em conta que nos encontramos nesses finais do século XVI. É verdade que a obra se vai prolongar pelos inícios do século seguinte, é só por volta de 1607 que, em grande parte, a estrutura está concluída. E que estrutura é esta? Um aqueduto. Era, com efeito necessário, algo que permitisse canalizar e transportar estas águas destes mananciais de Paranhos até à cidade. Mas, como objetivo é que a água chegue ao porto com a mesma qualidade aqui das suas nascentes, a opção foi um aqueduto subterrâneo. Dessa forma, não haveria perigos de contaminação, lixos, poeiras. Não, a água chega ao porto exatamente como nasce aqui em Paranhos. E por isso, este aqueduto que continua a funcionar até aos dias de hoje. Extensas galerias que levam a água até ao porto. E sim, a água que brota da boca dos leões é mesmo esta que nasceu aqui e depois faz todo este percurso através deste subterrâneo, que é possível, enfim, calcorrear exatamente até aos leões. É exatamente ali na praça que esta galeria termina, num edifício relativamente modesto, mas se abrirmos esta porta e entrarmos, ela conduz-nos exatamente até aqui. E por isso, desde os inícios do século XVII, que esta água que nasce aqui na Arca d'Água é conduzida para o porto. Toda? Não. Apenas uma parte. Uma outra porção significativa das águas que aqui nascem continuam, afinal, a correr pelos lugares onde durante milhares de anos, naturalmente, ela escorria, dando origem a uma ribeira. Aquela que é a última grande linha de água afluente do Rio Douro na sua margem direita. A Ribeira da Granja ou de Lordelo. Vamos conhecê-la. É possível, nos nossos dias, seguir o velho e antiquíssimo percurso natural dessas águas que nascem na Arca d'Água. É verdade que essa ribeira, a Ribeira da Granja, se encontra uma boa parte do seu trajeto entubada desde o século XIX e já também com outras porções ocultas no século XX. Mas há outras porções que continuam a correr a céu aberto e nestes últimos anos antigos troços que se encontravam cobertos voltaram a estar visíveis. O trajeto dessas águas a partir da Arca d'Água é em direção à zona do Carvalhido e da Perlada. E depois de andar muito próximo daquilo que é hoje a cidade cooperativa da Perlada, temos então o primeiro grande troço a céu aberto da Ribeira. Aqui, entre a Perlada e o Viso, na zona de Requesente. Felizmente, hoje, a Ribeira não apresenta as mesmas características da segunda metade do século XX, quando era um verdadeiro esgoto a céu aberto. Nos últimos anos, fruto de muito trabalho de requalificação destas antigas linhas de água da cidade, fruto dessa verdadeira revolução subterrânea que vai escapando ao olhar dos portuenses e que tem sido o desenvolvimento de uma eficaz rede de saneamento, estas antigas linhas de água voltam a correr despoluídas. E é interessante porque para lá da água, para lá do coberto vegetal que vai caracterizando as suas margens, vamos também encontrando interessantíssimos vestígios patrimoniais de outras épocas em que esta ribeira tinha um grande papel junto da comunidade. Por exemplo, aqui em Requesende, a água passa sob a Rua de Requesende numa antiquíssima ponte. É interessante observarmos a sua arquitetura.
Depois de Requesende, o curso da Ribeira da Granja estende-se aqui até ao Viso. E este é um sítio nevrálgico nesta linha de água, porque aqui ela se junta a uma outra, cujas nascentes se encontram do outro lado da estrada de circunvalação, no vizinho concelho de Matosinhos, na zona do Seixo. Aqui, estes dois cursos vão engrossar ainda mais a Ribeira da Granja. Sintomaticamente, em 1758, nas memórias paroquiais, este sítio é descrito como um lugar importante e como lugar do moinho. Sim, aqui existiam moinhos. Aliás, ainda hoje são visíveis as ruínas do moinho, que sabemos que ainda na década de 40 do século XX aqui laborava, tinha um curioso nome, o moinho do Badalhoco. Mas através dessas memórias paroquiais de 1758, quer através dos registros do pároco de Ramalde, quer da vizinha paróquia de Lordelo, sabemos que na altura as águas da Ribeira faziam mover 4 moinhos e 18 azenhas. E o pároco Lordelo diz mesmo que estas águas faz os proprietários dos terrenos contíguos muito opulentos, não só pela atividade moageira, mas também porque, como aqui facilmente percebemos, estamos perante os terrenos nas margens da Ribeira, terrenos facilmente alagados, terrenos de aluvião, que são sempre terrenos muito férteis, porque quando há estas cheias da Ribeira, elas arrastam nutrientes que depois ficam depositados nestes terrenos, tornando-os de facto muito, muito férteis. Mas também, e como bom exemplo da fertilidade destas terras e de como elas tornavam os seus proprietários, enfim, mais opulentos, a Ribeira da Granja cruza uma série de importantes quintas, antigas quintas senhoriais. E aqui temos um bom exemplo. Uma quinta que fica mesmo conhecido como a Quinta do Rio. A Quinta do Rio, porque se localiza em frente a este sítio onde os dois ribeiros se encontram. Uma quinta cujo aspecto atual nos apresenta ainda muitas dessas marcas de barroco do século XVIII, quando esta propriedade está a atingir o seu apogeu. Mas ainda aqui, nas proximidades, temos outros importantes vestígios. Hoje já são muito poucos os terrenos agrícolas nas margens da Ribeira da Granja, mas a sua própria designação recorda-nos bem de como era um ribeiro profundamente identificado com a prática agrícola, com esses terrenos muito férteis que há pouco vos falava e que, por exemplo, no século XIX estão também na base, associado à produção do milho, de uma relevante produção de gado vaco aqui na freguesia de Ramalde e nas vizinhas freguesias de Lordelo e de Aldoar. Mas caminhar nos dias de hoje ao longo das margens da Ribeira da Granja, em boa parte que têm vindo a ser regeneradas exatamente para estes percursos pedonais, continuamos a encontrar algumas das antigas plataformas que serviam para suporte e definição desses campos, dessas granjas. Depois do Viso, a Ribeira da Granja deixa de correr a céu aberto. Encontra-se há muitas décadas entubada. Ela passa pela designada zona industrial de Ramalde, a zona industrial do Porto, antes de chegar mesmo ao centro da freguesia de Ramalde. Prossegue depois, entubada, contornando a urbanização William Graham, aquela que é popularmente conhecida entre os portuenses como a urbanização do Foco. E, de novo, volta a surgir a céu aberto na entrada da freguesia de Lordelo. Aliás, a Ribeira da Granja é também conhecida como a Ribeira de Lordelo. Junto
à Renault Boa Vista, podemos observar ainda importantes vestígios dessa atividade moageira que há pouco vos referi, a existência de grandes azenhas, aqui ainda bem visíveis e com ainda também algumas das suas antigas mós. E depois, a Ribeira chega aqui a uma área nevrálgica do seu percurso, aqui em Lordelo, onde a força das suas águas não só fazia mover os tradicionais moinhos, mas também aqui fez mover aquela que é uma das mais antigas e históricas unidades industriais do Porto, a fábrica de panos de Lordelo. Sim, antes ainda da segunda revolução industrial, antes ainda da utilização do carvão como fonte energética, aqui em Lordelo, este edifício é testemunha desses tempos primordiais da industrialização, da primeira revolução industrial, em que a força energética era a força das águas, neste caso, das águas da Ribeira da Granja, que acionavam os mecanismos e os teares. Mas não era por acaso que aqui se escolheu este sítio para instalar esta fábrica. Sim, não foi por acaso que a fábrica dos panos se localizou exatamente neste sítio. Claro, nas margens da Ribeira da Granja, em boa parte por cima da Ribeira da Granja, pois as suas águas acionavam os mecanismos. Mas há também aqui um outro motivo. É que estamos no lugar onde a Ribeira tem maior potencial energético. O declive dos terrenos que o Ribeiro cruza são aqui muito acentuados, o que, obviamente, confere uma outra capacidade energética às águas. Ainda hoje pode parecer surpreendente, mas estamos bem dentro da cidade do Porto. E aqui, também muito próximo da antiga fábrica de panos de Lordelo, vemos esta queda de água natural que nos diz bem das características naturais que esta linha de água aqui apresentava e do seu potencial energético. A partir daqui, de novo, a Ribeira fica oculta, entubada, descendo sobre uma ampla alameda que os portuenses conhecem como a Alameda do Fluvial. E estamos quase a chegar à foz da Ribeira da Granja. E aqui estamos, junto da piscina e das instalações desportivas do centenário e histórico Real Clube Fluvial do Porto. Mas, em boa verdade, esta artéria designa-se como Rua Dom Pedro de Menezes. Para os portuenses é a Avenida do Fluvial. E, na vida agitada dos nossos dia-a-dia, nem nos apercebemos muitas vezes da topografia, do relevo da cidade. E esta artéria fica claramente num vale. E não é por acaso, é porque estamos perante uma estrutura artificial. Este era o vale onde, durante milhares de anos, corria a Ribeira da Granja. Ele foi, como vimos, entubado neste seu percurso final, dando origem a esta avenida. Mesmo assim, alguns portuenses se recordarão, volta e meia, a Ribeira da Granja parece querer reclamar aquilo que lhe pertence e, por vezes, esta rua fica intransitável porque as águas reclamam o seu antigo leito. Curioso, ou mais do que isso, sintomático, é que mesmo no final desta artéria, mesmo fechando este vale, temos duas colinas, cada uma delas com curiosos e importantes santuários, espaços sacralizados nesta relação do Porto com o Rio Douro, com a sua navegabilidade, com esta forma também de cristianizar e do homem se apropriar
dos elementos de natureza. Sim, o final da Ribeira da Granja fica marcado por essas duas elevações, no alto das quais temos a Capela de Santa Catarina, com o seu fabuloso miradouro, e também a Capela do Senhor e da Senhora da Ajuda. E agora sim, agora estamos mesmo a chegar à foz da Ribeira da Granja. E sim, depois das nascentes da Arca d'Água, depois de termos cruzado as freguesias de Ramalde e de Lordelo, chegamos à foz da Ribeira da Granja. E é exatamente aqui, nesta ponte pedonal, num dos extremos do Jardim do Calen, um espaço bem conhecido da zona ribeirinha do Porto, que nós encontramos então, aqueles são os últimos metros da Ribeira da Granja. É um espaço bem conhecido, sim, mas grande parte das pessoas que aqui cruzam esta singela ponte em madeira estão longe de imaginar que a água que passa sobre os seus pés nasceu na Arca d'Água e que estamos perante aquele que é o último grande afluente da margem direita do Rio Douro. Em rigor, estes últimos metros, esta extensão final da Ribeira da Granja é artificial. Ela resulta da conquista, desde os finais do século XIX, da cidade em relação ao rio. Toda esta área do Jardim do Calen e estas plataformas são de facto uma conquista terrestre em relação ao estuário. Porque, como vos dizia, a Ribeira da Granja terminava mesmo nesses dois cabeços, com as duas capelas nas duas margens. Mas este é hoje também um espaço que nos permite perceber, de facto, da forma fabulosa como a Ribeira tem conseguido regenerar. Hoje, aqui na Foz, podemos observar patos, peixes e já não a massa pestilenta, multicolor e mal cheirosa que aqui corria, por exemplo, nos anos 80. Este é também um sítio privilegiado para observarmos este sapal que se desenvolvia na época bem a meio do rio, a designada Ilhota do Frade. Ilhota do Frade, que está associada a uma curiosíssima lenda da cidade. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.